pessoal, muito bom estar com vocês aqui novamente. Continuando o nosso estudo, agora é o segundo estudo da Bíblia, em assuntos específicos de Gênesis e Apocalipse. Hoje falaremos sobre a beleza da criação divina. E eu estou com os estudos aqui, a gente vai entrar dentro do assunto, mas como a gente viu no primeiro estudo, para que a gente possa entender o estudo, temos que fazer uma oração bem tranquila, né? Para que o Espírito Santo possa nos dar discernimento sobre a palavra. Para não cair naquela situação do primeiro estudo, lembra? Que uma pessoa estava estudando a Bíblia e tal, e não entendia o que lia, porque é o Espírito Santo que nos revela. Tá joia? Então vamos nesse momento fechar nossos olhos, vamos agradecer a Deus por mais esse estudo. E tudo aquilo que for surgir de dúvidas, vocês podem comentar aí, comenta, pode mandar, me perguntar, tá bom? Então, vamos lá, vamos agradecer a Deus. Santo Deus e grande Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de abrir as tuas palavras, abrir a tua palavra. E que o Senhor possa dividir o maná que veio do céu, que é a tua palavra. E desde já eu te agradeço por todos aqueles que ouvem essa palavra, por todas aquelas pessoas que procuram, são sedentas do Senhor, para que possa aprender mais e mais. E em nome de Jesus, coloca o Espírito Santo, o Consolador, para que possamos entender cada vez mais a tua vontade e a tua palavra. Em nome de Jesus é o que eu te peço. E graças a Deus. Amém, amém e amém. Então vamos lá. Então vou fazer um enunciado, tá? Do estudo, que eu gosto muito, só para a gente tirar como exemplo, para que vocês possam entender. Vamos lá. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe-se um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido, o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Olha que bacana, tudo aquilo bem sincronizado, bem feitinho. E aí? O que vocês me falam? É perfeito ou não é? Olha para o nosso corpo, no caso. O quanto é perfeito todo o funcionamento dele. Como diz um estudioso no passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Esta é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos agora nesse próximo estudo. Olha que bacana! Então o relógio não pode funcionar sem um relojoeiro. Por quê? Como que ele vai marcar certinho o tempo, a data, se não tiver quem o programe? Então essa questão da invenção, dessa exatidão, do espaço, da humanidade, tem que ter um maestro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá? Para a gente entender como funciona, primeiro a gente tem que entender como que veio, o que foi criado, como foi criado e todas as coisas. Do princípio, não é isso? A Bíblia fala, é o princípio. Então, como era a terra antes de ser criada? Gênesis de 1 a 2. E a terra era sem forma e vazia. Olha que bacana. Então, antes de tudo, da terra ser criada, ela era sem forma e vazia. Depois, como foi formado o universo? Hebreus 11, 3. Não é isso? Hebreus 11, 3. Vou abrir a Bíblia aqui. Eu estou com ela aqui online para ser um pouquinho mais rápido. Hebreus 11, 3. Então, Hebreus 11, 3 diz: como foi formado o universo? Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olha que bacana, como que foi criado. Olha, você chamou de vocação celestial.
teve uma vocação celestial, uma coisa divina, considerar Jesus Cristo como apóstolo. Então, quando fala aqui como foi formado o universo, foi por uma vocação celestial. Depois, Salmos 33, do 6 ao 9. Salmos, vamos lá, Salmos 33. Do 6. Mediante a palavra de Deus, ele formou tudo e fez tudo. E ordenou que tudo passasse a existir. Então, quer dizer, de acordo com Salmos 33, de 6 ao 9. Então, vamos lá. De acordo com o Salmo, como foi formado o universo? Salmos 33, do 6 ao 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército dele, pelo Espírito da sua boca. E depois ele ajunta um monte, ele ajunta em montão as águas do mar, em um reservatório, encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, tema-nos todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Olha que bacana. Então, mediante a palavra de Deus, tudo se formou na natureza. Então, como foi formado o universo? Como ele foi formado? Mediante a palavra de Deus. Se você pegar na Bíblia, de acordo com esses versículos, tem uns estudos aí, se vocês quiserem ver mais sobre isso, vem falando que através da palavra de Deus. Tá joia? Agora, quem participou do ato da criação? Olha que bacana, muito interessante isso, hein? Quem participou? Gênesis. Vamos lá, vamos abrir em Gênesis. Gênesis 1, 1 ao 2. E no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que bacana, essa passagem é muito bonita. Então, quem participou? No caso, no princípio criou Deus. E a terra era sem forma e vazia, sobre a face do abismo. Então, o Espírito Santo. Então, se você vê, quem que pairava sobre as águas? O Espírito Santo. Embora a Bíblia não utilize a palavra trindade, há vários textos que mencionam 3 pessoas da divindade. Da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13. Há, portanto, só um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de 3 pessoas coeternas. Olha que bacana. Então, a Bíblia aqui fala de uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus fez a terra e o Espírito se movia sobre a face das águas. Tá joia? Então, vamos lá. Qual foi o processo diário de criação? Gênesis 1. Vamos lá para o comecinho da Bíblia. Gênesis 1. Gênesis 1, de 3 a 5. Gênesis 1. Olha lá, então vamos lá. De 3 a 5. E disse Deus, haja luz, houve luz. E viu Deus que a luz era boa, fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e a noite de trevas.
Houve tarde e manhã do primeiro dia. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Aí o segundo dia, do 6 ao 8. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céu. Houve tarde e manhã do segundo dia. Olha pra você ver. O segundo dia. O terceiro dia, verso 9 ao 12. Disse também Deus: ajuntei as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca Deus chamou de terra, e o ajuntamento das águas de mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relvas, ervas, que deem sementes, e árvores frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relvas, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, e árvores, que davam frutas, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã do terceiro dia. Então a gente já falou do primeiro dia, segundo dia e o terceiro dia. O quarto dia, vamos lá, do verso 13 ao 19, ainda no capítulo 1, do 13 ao 19. Então vamos lá. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também a Deus: haja luzeiros no firmamento do céu, para que fazer separação entre o dia e a noite, e seja eles sinais para estações, para dias do ano e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e colocando o firmamento dos céus para alumiar a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã do quarto dia. O quinto dia, 20 ao 23, disse Deus: povoem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes, rastejam, os quais povoam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã do quinto dia. Quer dizer, se você pegar nesse comecinho aqui de Gênesis, você vai ver que vem falando toda a criação da beleza divina. E aqui no caso, se você seguir o sexto dia, agora vamos lá, do 24 ao 26, do 24 ao 26. Esse é qual? O sexto dia, 24 ao 26. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem nossa imagem semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes dos mares, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, todos os répteis que rastejam pela terra. E depois o 31, vem falando assim: viu Deus
tudo quanto fizere, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Sétimo dia. Olha que bacana, é até diferenciado esse porque as pessoas costumam falar que as coisas de Deus mudam, que isso não é para os dias de hoje. Então aqui veremos, né, que é sim para o dia de hoje, senão já teria sido arrancada das escrituras há muito tempo, até na época da tradução dela. Então, o sétimo dia, Gênesis 2, de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e as terras e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra. Qual dia? Dia sétimo. Independente que fale de religião, de qualquer outra coisa, isso é um dia que ele falou. Então, ó, tendo acabado sobre a terra e todos, e havendo terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, que como Criador. E olha que bacana que a palavra vem falando, a minha, a sua Bíblia, independente de tradução de Bíblia, ela vem falando que o sétimo dia foi o dia de descanso. Aí tem pessoas que falam assim, mas Deus ele não é agarrado no tempo, ele não é limitado a tempo e espaço. Realmente, quando se trata de um planeta, de uma criação, ele colocou dias distribuídos para fazer as coisas. E como ele foi fazendo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, como a gente viu aqui que a Bíblia fala, no sexto, no sétimo ele falou assim, opa, agora o que eu vou fazer? Eu vou descansar. E fala que ele se alegrou, algumas versões, outras falam que ele teve um gozo por aquilo. Na verdade, ele estava descansando e vendo tudo aquilo que ele depois sempre ressaltava que era bom, como gozo, como uma vitória, como uma coisa bacana, concluída. Imagina você quando você faz qualquer coisa, você acaba de concluir aquela situação que você tanto queria. Depois você quer ficar olhando para aquilo e, sabe, desfrutar daquilo, curtir aquilo que você criou. Então foi assim a criação do mundo. Depois ele queria curtir, entende? Então Deus é muito bom, então ele é muito sábio. E isso não é só para o Antigo Testamento. As pessoas falam assim, mas a graça veio, Jesus veio, aboliu, apagou. Não. Se vocês ficarem comigo nos estudos, até o final, vocês vão ver que no Novo Testamento mais cita sobre isso do que o Antigo. Inclusive, com relação ao Jerusalém e essas outras coisas que vão vir. Tá joia, pessoal? Então, vamos lá. Como se deu a criação do homem e da mulher, falando sobre o mundo, a criação do mundo. Depois sobre todas as coisas que nele existem. E depois, agora estamos falando sobre o ser humano, o habitante mais importante desse planeta, dessa criação. Tanto é que Deus falou para que pudesse multiplicar e dominar sobre todas as coisas. E como a gente bem conhece a história, ele não morreu por um animal ou por um planeta, ele morreu por nós, seres humanos. Então, por isso que somos, graças a Deus, no meio de todo esse plano de Deus, o privilegiado. Mas desde que aceitamos, andar conforme o que está escrito. Tá bom? Então, vamos lá. Como se deu a criação do homem e da mulher? Gênesis 1, 26. Olha, 1,26 também diz, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes dos mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e toda a terra, e sobre os répteis que rastejam pela terra. Olha que bacana. Então o homem, ele foi criado e depois criada a mulher. E depois, Deus como se estivesse coroando a obra da criação, ele fez a imagem e semelhança dele. Se somos imagem e semelhança, então somos muito queridos, muito amados. Então, vejo que pelas palavras de Deus ao ser humano foi feita sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas.
recebeu o sopro de fôlego de vida, que foi o sopro na narina daquele boneco de barro, para que pudéssemos respirar e somos imagem e semelhança de Deus. Então, eu quero concluir esse estudo dizendo que todas estas coisas, Deus, no seu cumprimento, mostrando que somos mais que especiais para Ele. Ele fez um planeta, Ele fez animais, Ele fez dia e noite, Ele fez astros, Ele fez tudo, a criação. E depois, para pôr um pedacinho dele, um pouco dele, Ele fez nós bonecos de barro, como a Bíblia fala, depois soprou nas narinas, deu o fôlego de vida dele. Por isso somos tão importantes. Por isso todo esse plano, essa estratégia para a nossa salvação. Então, o segundo estudo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Queria que vocês comentassem, compartilhassem e vamos debater. Se tiver dúvida, pode mandar, tá bom? E se precisar, eu vou fazer mais para frente os estudos, vejo se eu consigo mandar em PDF. E quem precisar é só fazer o download, é muito tranquilo. E qualquer dúvida, estamos aí para trocar ideias e conversar sobre isso, tá bom? E agora vamos agradecer a Deus novamente, porque se iniciamos com Ele, terminamos também o nosso estudo com Ele, né? Agradecendo. Então vamos lá. Querido Deus e grande Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estudo. Sabemos que sem o Senhor não somos nada. Sabemos que sem o Senhor não entenderemos nada. Espero que o Espírito Santo, em meio a esses estudos, ó Deus, possa entrar no coração de cada um e fazendo com que as pessoas possam entender mais e mais a Tua Palavra, porque chegará em estudos, em profecias e coisas que deixarão as pessoas a pensar, mas que seja para a Tua obra e para a Tua glória, para que as pessoas possam buscar mais e mais. Em nome de Jesus, é o que eu te agradeço por hoje, em nome de Jesus. E amém. E graças a Deus. Então é isso, pessoal. Até mais. Fica aí. Próximo estudo vai para o terceiro estudo, né? Vou ver se eu faço ele o quanto antes. E queria ver se saber se estão gostando ou não. E pode dar dica, pode falar, fica à vontade. E que ele quiser entrar em contato também, é só chamar a gente na rede social. Um abraço, até mais. Obrigado.